Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer a união de um arquivo vetorial a um arquivo de dados, né? Então eu quero unir uma tabela com dados de população dos municípios do Brasil a um arquivo vetorial dos limites municipais do Brasil. Aqui eu tenho um arquivo vetorial com os municípios do Brasil. E a minha tabela com os dados de população, eu preciso trazer ela para dentro do programa, né, para poder fazer essa união. Então, para começar, eu vou inserir a tabela no programa. Então, vou aqui no menu Camadas, adicionar camadas de texto delimitado, né, que aqui ele vai me pedir para eu buscar o meu arquivo, né, o arquivo que eu quero inserir. Então eu clico na reticência e ele vai buscar no computador, nas minhas pastas do computador. Aqui a minha tabela chama população total, né? Vou selecionar ela e vou mandar abrir. Aqui o arquivo ele vai precisar de algumas edições, né? Nessas novas versões do QGIS, você pode aqui, antes de inserir o arquivo, alterar o tipo de campo, né, do dado. Então aqui ele veio, a coluna código está em texto, eu quero que essa coluna seja em números inteiros, né, valores. Aqui na coluna município é o nome dos municípios, então eu vou deixar essa coluna em texto. Aqui nos valores da população, a coluna veio em texto, mas eu vou editar ela para números inteiros. E igualmente na coluna de população em 2010. Então, feito isso, eu clico em adicionar e posso fechar aqui o gerenciador de fonte de dados. Agora aqui eu tenho o meu arquivo com os limites municipais e o meu arquivo com os dados de população. Então, vou fazer a união desses dois arquivos. Então, aqui com o arquivo Municípios do Brasil selecionado, eu vou abrir as propriedades desse arquivo. Então clico com o botão direito do mouse e vou até em propriedades. Aqui nas propriedades do arquivo eu vou buscar aqui a aba uniões. Então clico em uniões. Aqui na aba uniões eu vou criar uma nova união, né? Clicando aqui no sinal de mais. Clico no sinal de mais, ele vai abrir aqui a janela união. E eu vou definir aqui qual arquivo eu vou unir ao arquivo dos municípios. Então, aqui na camada que eu quero unir, eu vou escolher aqui população total. O campo da tabela que eu quero unir ao arquivo vai ser o campo código. E o campo que eu quero unir do arquivo vetorial com a tabela vai ser o campo geocódigo. Feito isso, eu desabilito a opção camada de junção de cache na memória. E aqui eu habilito os campos que eu quero unir. Então eu quero levar da tabela para o arquivo vetorial a coluna 1991 e 2010. Então eu marco essas duas opções. Aqui na personalização do prefixo, como que vai ser posto o nome da coluna na tabela de atributo do arquivo vetorial. Então, se eu deixar dessa forma, ele vai gerar uma coluna na tabela de atributo dos limites do município com o nome população total 1, underline, 1991. População total 1, underline, 1990, 2010, né? que é os dois dados. Então, como eu não quero que ele crie esse nome tão grande, eu vou deixar a personalização limpa, né? Então, aqui eu já posso dar OK. E aqui eu aplico essa união. Então, agora eu tenho os valores dessa tabela inserida no arquivo vetorial dos limites municipais. Aqui, como a gente vai trabalhar, eu vou reduzir para um estado só para a gente poder ver com melhor detalhes. Eu vou aplicar um filtro nessa camada, né? Então clico com o botão direito do mouse, vou até aqui
na ferramenta de filtrar. Aqui ele vai me perguntar, vai me avisar que o arquivo é um arquivo que tem união, e aí ele quer saber se eu quero converter esse arquivo em uma camada virtual. Eu digo que sim. Aqui eu vou definir a partir de qual coluna eu vou fazer esse filtro. Então eu vou pela coluna geocódigo. Na coluna geocódigo eu dou like, digito apóstrofo, digito 17, que é o geocódigo do estado do Tocantins, né? Então todos os códigos que começar com número 1 e 7, eu quero que ele filtre para mim. Então eu dou aqui um sinal de porcentagem, né, que é o limitador, e fecho apóstrofo. A partir daí eu peço para testar, e ele vai dizer que encontrou 139 linhas, que é o total de municípios do estado do Tocantins. Posso dar OK e posso fechar essa janela. Aqui, com a camada selecionada, eu clico com o botão direito do mouse e peço para ele aproximar para a camada. E aí eu tenho aqui só os limites dos municípios do Tocantins. Na tabela de atributo do arquivo agora, ele só vai mostrar os municípios que começam com 17, que são os municípios do Tocantins. Então aqui agora eu tenho todos os municípios do Tocantins, né, que tem no arquivo. E aqui eu posso fazer agora, alterar a simbologia. Então vou criar uma simbologia aqui, vou abrir as propriedades do arquivo mais uma vez. Vou em simbologia. Aqui na simbologia eu vou criar uma simbologia do tipo graduado, né? Vou espacializar aqui os dados de população de 2010. Vou mudar aqui o gradiente de cores, vou escolher um gradiente de cores que vai do vermelho para o verde, né? Aqui eu posso inverter esse gradiente de cores para ele começar do verde para o vermelho. Então, quanto maior a população, mais vermelho o município vai ficar. Então, aqui no desvio eu quero que ele me dê intervalos iguais. Então, ele dividiu aqui em 5 camadas, né? Se eu aplicar todos os municípios que não tem população na tabela, ele vai ocultar, né? E caso não, ele vai distribuir dentro dessas classes. Então, se eu aplicar, ele vai gerar um arquivo dessa forma, né? E aqui eu posso alterar esses valores, né? Então, eu posso ir alterando esses valores, né? Então, veja que aqui dentro da classe, da segunda classe, da primeira classe ficou todos os municípios, né? Então, a maioria dos municípios do estado tinham entre 1.000 e 46.000 reduzir o número de classes até ele conseguir distribuir de uma melhor forma, né? Está carregando aqui, deixa ele distribuir melhor. Vamos distribuir em 10 classes e aí eu posso aplicar e ele vai atualizando. Aqui você pode ir atualizando, criando valores que você mesmo define. Então eu vou definir aqui 4 classes e dentro dessas 4 classes eu vou querer que ele me dê aqui na primeira quem tem entre 1.030 até 15.000 habitantes. Pronto. Aqui na segunda eu quero que ele me dê quem tem (15.001) até 50.000.
35 mil. Então, de 15 mil até 35 mil. Aqui eu vou definir que eu quero de 35.001 até 90 mil. Aqui são valores que eu estou pensando agora, né? Então você tem a possibilidade de ir criando os seus próprios valores aí. Então aqui na última classe vai estar quem tem mais de 90.001 habitantes, né? Então se eu aplicar agora eu vou gerar algumas classes, né? Então aqui os municípios com maior população é Araguaína e Palmas, né? Seguido aí de Porto Nacional, Gurupi, né? E essa alteração você consegue fazer e editar, né, esses valores. Então, aplica, dá OK, e aí aqui você consegue, dentro de um arquivo de municípios do Brasil, espacializar dados em tabela, né, e a partir daí fazer filtros para o estado que você definir, né. Então, era isso a mensagem de hoje. Espero que vocês aproveitem bem esse vídeo.